Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesse dia. Eu sou o pastor Luiz Felipe, o Pipe, e tenho uma palavra abençoada para você em João, no capítulo 6, a partir do verso 7, diz assim: Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, verso 10. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Esse é o 4º sinal que Jesus está fazendo segundo o Evangelho de João. João nos apresenta 7 sinais para mostrar quem Jesus é. Porque verdadeiramente o que nos interessa é quem Jesus é. Jesus faz milagres para se mostrar às pessoas. E o capítulo 6 diz respeito a uma multidão que havia se achegado a Jesus. Eles estavam famintos porque tinham ouvido falar da fama desse profeta, desse homem milagreiro, e queriam também ouvir os seus ensinamentos. No cair do dia, da tarde, aquela multidão não queria ir embora e já estava tarde e não tinha alimento para todo mundo. E uma das coisas que nós vamos ver é que Jesus não se preocupava com isso, porque ele sabia o que era o verdadeiro alimento. Mas de repente os seus discípulos, muito preocupados, chegam e trazem esse assunto à tona. E Filipe fala: olha, nós não temos dinheiro para tanto, porque ele diz que nem 200 denários são capazes de alimentar esse povo todo. 200 denários quer dizer a 200 dias de trabalho. Um denário era a paga de um dia de trabalho, ou seja, 200 dias de trabalho. É a mesma coisa que nós ficássemos aqui e trabalhássemos por quase 7 meses para alimentar essas pessoas. E Jesus começa o milagre. É justamente nessa hora que nós vemos que foi decretada a falência humana. A companhia de Jesus, sem Jesus, não era nada. Por quê? As multidões ali, se fossem apenas ser alimentadas pelos homens, era a falência da empresa, porque eles não tinham 200 denários, mas eles tinham Jesus. André achou lá alguém que tinha pães de cevada. O texto diz pães de cevada porque o pão de cevada era o pão dos pobres. Era o pão simples, era o pão feito na pedra quente, era o pão do dia a dia das pessoas comuns. E o peixe aqui não é o termo do peixe gordo, mas era de pequenos peixes, o peixe salgado. Essa era a comida dos mais simples. E Jesus pega aquilo que é simples, aquilo que muitas vezes não tem valor, ele reparte e ele alimenta. Por quê? Porque não é o que tem pompa, o que é do melhor, não é Nutella que nos faz ficar com a barriga cheia, mas sim é a proteína boa, seja ela qual for. Jesus não está ali para fazer um pão chique, mas está para alimentar o povo. E o texto diz que ele alimentou o povo e que ainda sobraram 12 cestos. Logo, nós temos que entender,
que a provisão, ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Quando nós colocamos nas mãos de Deus a provisão e nos movemos segundo Deus, trabalhando segundo Deus, diante da vontade dEle, a provisão vem. Eu me lembro quando Deus me disse para largar a minha empresa e ser só pastor. Só pastor é muita coisa, porque ser pastor é uma coisa que toma tanto da nossa vida, porque pastor é igual médico, ele não tem horário. Mas eu me lembro de como eu fiquei, falei assim, e agora? Como que eu vou me manter? Às vezes eu olhava e eu tinha peixes gordos, pães bons, mas Deus me chamava a confiar no pão de cevada, no pão salgado, porque quem multiplica não somos nós, é Ele. E quando Deus multiplica, Ele provisiona para o futuro. Ele deu aos discípulos 12 cestos, justamente porque Ele estava provisionando para o futuro. Mas o texto diz que Jesus teve que se esconder, porque eles queriam fazê-lo rei. Muitas pessoas glorificam os sinais, em vez daquele que faz o milagre. Nós precisamos aprender que um milagre é um sinal, ele aponta para quem verdadeiramente importa. E tantas pessoas que buscam a Deus por causa dos milagres e quando recebem, logo se vão. Porque não entenderam que o que vale no milagre não é o milagre em si, mas depender, mais uma vez, colocar a vida nas mãos de Jesus. E o povo queria fazê-lo rei. Fazê-lo rei, nessa hora, era justamente fazer com que Jesus não cumprisse a sua missão, porque eles queriam fazer Jesus rei de Israel, porque Jesus havia suprido a necessidade. Uma das coisas que nós temos que aprender também é não nos relacionarmos com Jesus por causa da necessidade, mas pela preciosidade que Ele é. Jesus é necessário para você ou Ele é precioso para você? Mais para frente, nós vamos ver que Jesus questiona e diz que Ele é o pão da vida. Porque não adianta nos alimentarmos dos pães de cevada que Ele nos dá, dos milagres que Ele faz, se nós não nos alimentarmos do pão da vida que é Ele. Por isso eu quero te convidar hoje a deixar tudo para seguir Jesus, crendo que Ele multiplica, que Ele provisiona, mas que Ele é. E nós celebramos a esse pão da vida todas as quartas-feiras na Igreja Batista da Lagoinha e eu quero convidar você. O culto Quarta na Palavra está ali para servir você e para juntos celebrarmos o Cordeiro. Toda quarta-feira na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão. Se você ouviu essa palavra e quer que nós oremos por você, liga agora para o telefone da paz, aqui estão todos os nossos números, nós vamos orar por você, abençoar você em todo o tempo. Todos os nossos programas estão disponíveis no YouTube, YouTube/TV Rede Super, você pode acessar agora e assistir a série Os 7 Sinais de Jesus para abençoar você, para levar você até Ele. E você pode também enviar um e-mail agora para mim, quarta@lagoinha.com. Eu quero responder e te abençoar também. Então, deixe Jesus ser não apenas o santo que faz milagre, mas o pão da vida que nos alimenta sempre. Eu te abençoo, que seja o melhor dia da sua vida, porque Ele é o nosso Senhor. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.